Olá, vamos conversar neste vídeo sobre Daniel, capítulo 7, versículos 19, 20, 21 e 22. Naquele momento em que Daniel volta a perguntar ao anjo sobre a identidade do quarto animal assustador. Pois bem, este é o tema deste vídeo, eu vou conversar com você sobre isto logo após um pequeno recado para você. Qual é o recado? Estou com um curso sobre interpretação, um curso sobre hermenêutica bíblica disponível para você. Você pode se inscrever agora, o link aparece aí embaixo nos comentários deste vídeo. É um curso de curta duração, você pode fazer de casa, de onde você estiver. Clica, se inscreva no curso e faça esse curso comigo, Hermenêutica, como interpretar a Escritura Sagrada. O outro aviso tem a ver com os meus livros. Eu acabei de publicar este livro aqui, ó, acabou de sair, tá? Esse livro, O que é Escatologia, para pensar sobre o fim, ou para pensar sobre o fim, o que é Escatologia, publicado pela editora Fonte Editorial. Acabou de sair. Eu peguei no livro aqui nesse final de semana. Acabei de receber o meu exemplar, ele já está disponível. Vou colocar para você aí embaixo o link para a editora, de onde você pode também comprar o seu exemplar. Quem estiver por perto e quiser comprar comigo também aqui no Rio de Janeiro, é só me procurar, a gente vai e nós temos alguns exemplares para você do livro aqui em mãos. Dito isso, volto agora a falar com você sobre Daniel, capítulo 7, versículos 19 a 22. Eu leio o texto para você aqui agora, diz o seguinte, Daniel 7, 19 a 22. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os demais, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava os pés o que sobrava. E também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu de diante, do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Este é o texto e eu quero falar com você sobre ele nesse momento, pensando numa questão de grande relevância que esse texto nos entrega. É uma pergunta para pessoas que estão debaixo de sofrimento. É preciso olhar para o sofrimento ou para a libertação que se segue ao sofrimento? Diante de uma notícia como esta aqui, foca-se na libertação ou no sofrimento que ainda tem-se pela frente? Esta é a questão. Esta é a questão que o texto vai mostrar para nós aqui, e eu vou destacar para você da seguinte maneira. Nós lemos nos versículos anteriores que depois de Daniel ter tido a visão noturna, dele ter visto os 4 animais, o leão com asas, ele viu um urso com costelas na boca, ele viu um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, ele viu um animal monstruoso que tinha 10 chifres, e mais do que isso, no final dos 10 chifres surgiu um pequeno chifre que destrói 3 chifres anteriores e fala coisas blasfemas ou grandiosas, dependendo da tradução. E aqui, no texto, Daniel pergunta ao anjo um pouquinho mais sobre a identidade deste quarto animal, logo após o anjo, na parte anterior, nos versículos anteriores, ter falado sobre a libertação. Quando o anjo assumiu a palavra e foi explicar para Daniel o que ele estava vendo, o anjo falou um pouquinho sobre os animais, é verdade, mas o anjo falou também sobre o Filho do Homem e sobre os santos do Altíssimo. Então, Daniel havia acabado de ouvir do anjo que os santos do Altíssimo vão receber o domínio que até aquele momento era exercido pelos animais. Os santos do Altíssimo vão reinar para sempre. Esta é a notícia maravilhosa que ele recebe do anjo. Mas logo, quando ele abre a boca, ele, em vez de pedir mais informações sobre este reino,
o reino dos santos do Altíssimo, ele pede mais informações sobre o último animal, o animal monstruoso. Ele não está muito interessado, por exemplo, em ouvir mais sobre os 3 primeiros animais. Ele quer ouvir sobre este 4º animal, o 4º animal monstruoso. Só que na pergunta que ele faz, ele acrescenta mais algumas informações sobre o animal. Assim, para o leitor, esta pergunta serve de acréscimo ao que o leitor já tinha visto antes no texto, né? O texto já tinha apresentado algumas coisas sobre o animal e agora Daniel entrega mais algumas informações. Daniel, por exemplo, disse que o animal, o 4º animal, que é esse animal monstruoso, ele tem dentes de ferro e tem unhas de metal. Unhas de metal e dentes de ferro é sinal de um ser monstruoso que devora e come com facilidade suas presas, porque dentes de ferro e unhas de metal servem para isso, né? E ele pisoteia o que sobra das suas presas. Então é um animal assustador, é uma fera monstruosa. Come, devora com facilidade o que encontra pela frente e ainda pisoteia o que sobra. É este animal monstruoso que aparece no sonho de Daniel, o 4º animal. Daniel ainda acrescenta que há 10 chifres, mas dos 10, o pequeno chifre é aquele que mais chama a atenção. Por quê? Porque este pequeno chifre vai perseguir o povo de Deus. Segundo o Daniel, o pequeno chifre vai fazer guerra contra os santos do Altíssimo. Nesse instante, a pergunta feita esclarece então para o leitor um pouco mais sobre o animal, né? O texto está mostrando então que há pela frente momentos difíceis, momentos de terra arrasada, momentos de dificuldade, momentos de aflição, mas ainda assim é preciso olhar para além da aflição e para além da dificuldade, porque para além da dificuldade e da aflição há o reino de Deus e o espaço de domínio dos santos de Deus. O texto está mostrando para nós aqui um pouquinho da tendência humana. A tendência humana, ela fixa o olhar mais nas coisas negativas do que nas positivas. Você já deve ter ouvido falar daquela brincadeira quando alguém chega para você e diz assim: você quer ouvir primeiro a má notícia ou a boa notícia? Geralmente as pessoas falam o quê? Elas pedem a boa notícia primeiro. O mais comum em casos como este é pedir a má notícia. Primeiro a má notícia, depois vem a boa. A má notícia vem na frente. As pessoas, elas querem ouvir primeiro a má notícia. Elas se interessam mais pela má notícia. Elas olham mais para a má notícia. E a boa acaba ficando em estágio menor. Elas dão menos atenção à boa notícia. É preciso olhar para as boas notícias mais do que para as más notícias. O anjo vai mostrar isso para Daniel daqui a pouquinho, quando o anjo for responder para Daniel a pergunta que Daniel faz. Daniel, mesmo sabendo do reino maravilhoso dos santos do Altíssimo, pergunta sobre a besta, sobre este animal monstruoso. Mais algumas questões que eu acho que é possível apontar nesta passagem aqui, tá? Uma das coisas que eu acho que é preciso entender aqui é que a primeira intervenção do anjo, ela fornece para os leitores informações, mas não as informações que os leitores gostariam de ouvir. Os leitores gostariam de ouvir mais. Os leitores gostariam de ter mais informações. Mas o anjo não entrega. Vamos ouvir daqui a pouco o anjo falar novamente e, de novo, o anjo não vai entregar tudo o que os leitores e o próprio Daniel gostariam de receber. Por quê? Porque não é relevante para as pessoas terem acesso a esse conhecimento completo e absoluto sobre coisas que estão pela frente. Uma ideia geral do que há pela frente já seria o suficiente. Por quê? Porque o texto apocalíptico, a escatologia bíblica, não é horóscopo, não é biscoito da sorte, não é vaticínio pura e simplesmente. Não é isso, não. O texto apocalíptico, a escatologia bíblica, ela aparece aqui para alinhavar, para descrever em linhas gerais que os reinos do mundo vão se suceder, que mesmo que estes reinos venham a produzir aflição, tristeza, perseguição ao povo de Deus, ainda assim, o final da história é a história do domínio do povo de Deus. O final da história
é o momento em que o povo de Deus recebe de Deus a libertação. Tem opressão? Tem. Mas a libertação, a liberdade, a vitória é aquilo que está no final da caminhada. A caminhada do povo de Deus vai terminar com a liberdade, com a vida, com a vitória e com a justiça. Independente do que veio antes, o fim que aguarda o povo de Deus é o fim da felicidade, da bonança, da vitória, do domínio e do poder. Do reino que o texto descreve como o reino dos santos do Altíssimo. E esta notícia é a principal. Saber que o povo vai enfrentar dificuldade faz parte do processo, mas é próprio de uma filosofia da história, porque a filosofia da história que descrita aqui pelo texto de Daniel é essa mesma, né? Os reinos se sucedem, na história cada um deles acaba sendo pior para o povo de Deus. Isto tende a gerar no final da história um grande e derradeiro adversário escatológico, mas depois disso, o que aguarda o povo de Deus é a vitória, é o reino de Deus trazido pelo santo dele, pelo Messias dele, pelo Filho do Homem. Esta notícia deve iluminar a outra, a má notícia, a notícia da perseguição, a notícia do pequeno chifre que fala blasfêmia. A notícia do reino maravilhoso dos santos do Altíssimo deve eclipsar a notícia ruim de que há sofrimento pela frente. É deste jeito que eu queria fechar esta minha conversa com você hoje. Nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Mas antes de terminar, eu queria pedir a você para compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode se interessar por essa temática. Dá aí o seu joinha, fazer um comentário sobre o que você achou daquilo que tenho falado com você neste vídeo e também inscrever-se no vídeo, inscrever-se no canal, melhor dizendo, se você ainda não é inscrito. Eu vejo você numa próxima. Até lá, se Deus quiser.